Alerta máximo. Trump em pânico. Os bastidores do colapso americano e a nova ordem mundial revelada pelo Goiás News Notícias. Exclusivo Goiás News. Notícias. A humilhação histórica de Donald Trump e o isolamento chocante do Zelensky. O que a grande mídia não te conta, amigos ouvintes do Goiás News. Notícias, preparem-se. O que está acontecendo nos bastidores da política global não é apenas uma notícia. É um terremoto que está redefinindo o poder mundial e vai impactar diretamente a sua vida, o seu bolso e o futuro do Brasil. Donald Trump, o ex-presidente que se via como o centro do universo, está vivendo o momento mais humilhante e desesperador de sua carreira política. E nós, do Goiás News Notícias, vamos te contar os detalhes que a grande mídia esconde. O grito de socorro ignorado. Lula e Xi Jinping viram as costas, a verdade por trás da rejeição. Imagine a cena, meus caros ouvintes, o Império Americano, outrora inabalável, desmoronando sob o peso de um colapso econômico trilionário. E no meio desse caos, o ex-presidente Trump, conhecido por sua arrogância e seu lema de America First, é forçado a engolir cada grama de seu orgulho. Ele implorou por um encontro. Sim, você ouviu direito, implorou. E não foi para seus aliados de sempre, mas para dois líderes que ele tentou, por anos, diminuir e isolar. Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Xi Jinping, da China. Mas aqui vem o choque, a revelação que mudou tudo. O pedido foi categoricamente rejeitado. Uma recusa que não é apenas um protocolo diplomático, mas um símbolo brutal da nova hierarquia global. O Brasil de Lula e a China de Xi não apenas disseram não, eles mostraram ao mundo que a era da submissão acabou. Essa rejeição é um recado claro. O mundo não gira mais em torno de Washington. Nos bastidores, essa decisão foi articulada com maestria, mostrando a força de um novo eixo que não se curva mais às pressões de um império em declínio. A recusa de Lula e Xi não foi um ato impulsivo, mas o resultado de anos de descontentamento com a política externa americana, que priorizou interesses próprios em detrimento da cooperação multilateral. A ascensão do BRICS, por exemplo, não é apenas um bloco econômico, mas uma plataforma política que busca reequilibrar o poder global, dando voz a nações que antes eram marginalizadas. O colapso trilionário. Não são apenas números, é o fim de uma era. Quando falamos em colapso econômico trilionário dos Estados Unidos, não estamos falando apenas de estatísticas frias. Estamos falando do desmonte de um sistema que parecia indestrutível. Décadas de políticas financeiras irresponsáveis, de uma bolha especulativa que explodiu, de desindustrialização e de um endividamento sem precedentes, finalmente cobraram seu preço. A fragilidade da economia americana, exposta de forma crua e brutal, abalou a confiança global no dólar como moeda de reserva e nos títulos do Tesouro Americano como o porto seguro de sempre. Investidores de todo o mundo, que antes depositavam sua fé cega nos US, agora estão em fuga, buscando alternativas mais estáveis e promissoras em outros mercados. E adivinhem onde eles estão encontrando essas alternativas? Exatamente, no novo eixo liderado por Brasil e China. O impacto desse colapso vai muito além dos números. Ele afeta a vida de milhões de americanos, com desemprego em massa, aumento da pobreza e uma crise social sem precedentes. A outrora classe média americana, pilar da sociedade, está sendo pulverizada. E a desigualdade social atinge níveis alarmantes. A infraestrutura do país, antes invejada, está em ruínas. E a saúde pública e a educação sofrem com cortes orçamentários. O sonho americano, para muitos, se transformou em um pesadelo. Fontes exclusivas do Goiás News. Notícias revelam que nos bastidores de Washington, o pânico é generalizado. Relatórios confidenciais, que vazaram de reuniões de emergência, descrevem um cenário de desespero total. A busca por soluções se choca com uma paralisia política assustadora e uma polarização ideológica que impede qualquer avanço. A máquina econômica americana, que por décadas sustentou seu poderio militar e sua influência cultural, agora está engasgando, ameaçando desabar sob o peso de suas próprias contradições e erros históricos. A elite política americana, acostumada a ditar as regras do jogo global, agora se vê impotente diante de uma crise que eles mesmos criaram. As reuniões secretas,
Os telefonemas desesperados para aliados que já não respondem com o mesmo entusiasmo, tudo indica que a hegemonia americana está em seus estertores. E o mundo observa, atento, as consequências dessa queda. A nova ordem mundial, Brasil e China, os verdadeiros protagonistas. Enquanto os EUAs se afogam em sua própria crise, o mundo não para. Uma nova ordem geopolítica está sendo construída, e o eixo Brasil-China emerge como o seu pilar mais robusto e inquestionável. A aproximação entre essas duas potências não é apenas uma questão econômica. É uma aliança estratégica que abrange cooperação tecnológica de ponta, intercâmbio cultural e uma visão compartilhada de um mundo multipolar, onde a soberania, o desenvolvimento sustentável e a justiça social são as novas prioridades. Essa aliança não é apenas uma resposta à crise americana, mas uma construção proativa de um futuro mais justo e equitativo para todos os povos. O Brasil, com sua vasta riqueza natural, sua agricultura poderosa e sua crescente influência diplomática, está se posicionando como a ponte essencial entre o sul global e as potências asiáticas. A China, por sua vez, vê no Brasil um parceiro estratégico fundamental para sua segurança alimentar, para a transição energética global e para a expansão de suas mega-iniciativas de infraestrutura, como a nova Rota da Seda. Juntos, eles representam uma força imparável, capaz de desafiar o status quo e propor um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e equitativo para todos. Essa é a verdade que você precisa saber. A cooperação entre Brasil e China se estende a áreas cruciais como a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, a exploração sustentável de recursos naturais e a construção de uma nova arquitetura financeira global, menos dependente do dólar e mais justa para as economias emergentes. A criação de moedas digitais soberanas e o fortalecimento de bancos de desenvolvimento regionais são apenas alguns exemplos dessa nova visão. Isolamento e queda de credibilidade. O preço amargo da hegemonia em declínio. O isolamento dos EDS não é apenas diplomático, é também moral e ideológico. A queda de credibilidade é um reflexo da percepção global de que o modelo americano, outrora vendido como um farol de democracia e prosperidade, falhou miseravelmente em entregar suas promessas, tanto para seu próprio povo quanto para o resto do mundo. Guerras intermináveis, crises sociais profundas, uma desigualdade interna que dilaceram a sociedade e a perda de valores que antes eram exaltados. Tudo isso erodiu a imagem de uma nação líder, abrindo espaço para novas narrativas e novos protagonistas. A diplomacia americana, antes temida e respeitada, agora é vista com desconfiança e ceticismo. As alianças tradicionais estão se esfacelando, e países que antes eram leais a Washington agora buscam sua própria autonomia e seus próprios interesses. Nos bastidores das chancelarias mundiais, a pergunta que ecoa não é mais sobre como os países devem se alinhar aos EUA, mas sim sobre como se desvincular de uma potência em declínio e forjar novas alianças estratégicas e independentes. A maior crise geopolítica das últimas décadas não é apenas um desafio para os Estados Unidos. É uma oportunidade histórica para o resto do mundo redefinir suas relações e construir um futuro mais equilibrado, justo e colaborativo. E o Brasil está na linha de frente dessa construção. A desdolarização da economia global, o fortalecimento de instituições multilaterais que não são dominadas pelo Ocidente e a busca por soluções pacíficas para conflitos regionais são alguns dos temas que dominam as discussões secretas entre os líderes mundiais. O cenário é de uma verdadeira revolução silenciosa, onde os pilares do antigo poder estão sendo substituídos por uma nova ordem multipolar. O futuro pós-hegemonia. O que esperar e como isso afeta você? O cenário que se desenha é complexo, incerto, mas uma coisa é cristalina. A era da hegemonia americana, como a conhecemos, está chegando ao seu fim inevitável. O pânico de Trump, a rejeição contundente de Lula e Xi, o colapso econômico e o isolamento do Zé Democício são apenas os primeiros capítulos de uma saga que transformará fundamentalmente a política e a economia globais. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela,
loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. E o Goiás News Notícias tem o compromisso de acompanhar cada passo dessa transformação, trazendo a você, ouvinte, a análise aprofundada, as revelações dos bastidores e as informações que impactam o seu dia a dia e o futuro do Brasil no mundo. Fique ligado. Não perca nossas próximas edições para mais detalhes exclusivos sobre como essa nova ordem mundial afetará a economia brasileira, as relações internacionais e, principalmente, o seu bolso. Compartilhe esta notícia agora mesmo. Ajude a espalhar a informação que a grande mídia tenta esconder e faça parte da mudança. A verdade está aqui, no Goiás News Notícias, aprofundando a crise americana, as raízes do colapso. Para entender a profundidade do pânico em Washington, é crucial mergulhar nas raízes do colapso econômico que assola os Estados Unidos. Não se trata de um evento isolado, mas sim da culminação de décadas de decisões políticas e econômicas que priorizaram o lucro de poucos em detrimento do bem-estar da maioria. A desregulamentação financeira, iniciada nos anos 80 e intensificada nas últimas décadas, permitiu a criação de instrumentos financeiros complexos e de alto risco, que se mostraram verdadeiras bombas relógio. A especulação imobiliária, a bolha das empresas.com e, mais recentemente, a crise das hipotecas subprime, são apenas alguns exemplos de como a busca desenfreada por lucros a curto prazo levou a desastres econômicos de proporções gigantescas. Além disso, a política de desindustrialização, que levou à transferência de milhões de empregos para países com mão de obra mais barata, transformou cinturões industriais inteiros em regiões fantasmas, corroendo a base produtiva do país e a renda das famílias. A dependência de importações, especialmente da China, se tornou um calcanhar de Aquiles, expondo a vulnerabilidade da economia americana a choques externos. A pandemia de Covid-19 apenas acelerou um processo que já estava em curso, revelando as profundas rachaduras estruturais do sistema. Os bastidores do poder em Washington, que antes eram palco de decisões estratégicas para o mundo, agora se assemelham a um campo de batalha interno. A polarização política atingiu níveis sem precedentes, com democratas e republicanos incapazes de encontrar um terreno comum para enfrentar os desafios urgentes que o país atravessa. As disputas ideológicas, muitas vezes alimentadas por interesses corporativos e lobbies poderosos, impedem a implementação de reformas necessárias e a construção de um consenso nacional. A máquina legislativa está travada e a capacidade de governar efetivamente está comprometida. Essa disfunção interna não passa despercebida no cenário internacional, onde a instabilidade política americana é vista com crescente preocupação. O papel de Trump na crise. Um legado de divisão e desconfiança. Donald Trump, com sua retórica nacionalista e suas políticas protecionistas, exacerbou muitas das tensões que levaram ao atual colapso. Seu lema de America First, embora apelativo para uma parcela da população, resultou em um isolamento diplomático e em uma série de guerras comerciais que prejudicaram não apenas os parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas também a própria economia americana. A saída de acordos internacionais, o desrespeito a instituições multilaterais e os ataques a aliados tradicionais minaram a credibilidade e a influência dos Estados Unidos no mundo. O desprezo pela ciência, pela diplomacia e pelo multilateralismo deixou um rastro de desconfiança que será difícil de reverter. Nos bastidores da Casa Branca, durante sua presidência, as decisões eram muitas vezes tomadas com base em impulsos pessoais e não em análises estratégicas aprofundadas. A rotatividade de assessores, os conflitos internos e a falta de uma visão de longo prazo contribuíram para a instabilidade e a imprevisibilidade da política externa americana. Essa falta de coesão interna e a abordagem errática nas relações internacionais abriram as portas para que outras potências, como China e Rússia, ampliassem sua influência e preenchessem o vácuo deixado pelos hegemônicos. A ascensão do eixo Brasil-China. Uma nova geopolítica em construção. A rejeição de Lula e Xi ao pedido de Trump não é um ato isolado, mas o ápice de um movimento geopolítico que vem se consolidando há anos. O Brasil, sob a liderança de Lula,
tem buscado uma política externa mais autônoma e multipolar, priorizando a cooperação Sul-Sul e o fortalecimento de blocos como o BRICS. A visão de um mundo onde o poder não está concentrado em uma única nação, mas distribuído entre diversas potências regionais, tem sido a tônica da diplomacia brasileira. A China, por sua vez, tem se consolidado como a principal potência econômica e comercial do mundo, investindo massivamente em infraestrutura, tecnologia e inovação. A iniciativa da Nova Rota da Seda, por exemplo, é um projeto ambicioso que visa conectar a Ásia, a Europa e a África através de uma vasta rede de transportes e comércio, redefinindo as rotas comerciais globais e fortalecendo a influência chinesa. A parceria com o Brasil, rico em recursos naturais e com um mercado consumidor em expansão, é estratégica para os planos de longo prazo da China, garantindo o suprimento de commodities e expandindo sua presença na América Latina. Nos bastidores das negociações entre Brasil e China, a sintonia é notável. Há um entendimento mútuo de que a cooperação entre as duas nações é fundamental para a construção de um mundo mais equilibrado e justo. As discussões vão além do comércio, abrangendo temas como a segurança alimentar, a transição energética, a cooperação científica e tecnológica e a reforma das instituições financeiras globais. A proposta de criar uma moeda comum para transações comerciais entre os países do BRICS, por exemplo, é um sinal claro do desejo de reduzir a dependência do dólar e construir um sistema financeiro mais multipolar. As consequências para o Brasil: oportunidades e desafios na nova ordem. Para o Brasil, a nova ordem mundial representa tanto oportunidades quanto desafios. A ascensão do eixo Brasil-China abre novas avenidas para o comércio, o investimento e a cooperação tecnológica, permitindo ao país diversificar suas parcerias e reduzir sua dependência de mercados tradicionais. A valorização das commodities brasileiras, impulsionada pela demanda chinesa, pode gerar um novo ciclo de crescimento econômico e desenvolvimento. No entanto, essa nova configuração também exige do Brasil uma postura estratégica e proativa. É fundamental que o país invista em infraestrutura, educação e inovação para aproveitar plenamente as oportunidades que surgem. Além disso, é preciso estar atento aos desafios geopolíticos, como a crescente rivalidade entre as grandes potências e a necessidade de equilibrar os interesses nacionais com as demandas da cooperação internacional. A diplomacia brasileira terá um papel crucial na navegação por esse cenário complexo, buscando sempre defender os interesses do país e promover a paz e a estabilidade regional e global. Nos bastidores do Itamaraty, a equipe diplomática trabalha intensamente para consolidar a posição do Brasil como um ator relevante na nova ordem mundial. As reuniões com representantes de diversos países, as negociações em fóruns internacionais e a busca por novas alianças estratégicas são parte de um esforço contínuo para garantir que o Brasil não seja apenas um espectador, mas um protagonista ativo na construção do futuro. A defesa da Amazônia, a promoção da energia limpa e a luta contra a fome e a desigualdade são bandeiras que o Brasil tem levantado com força no cenário internacional, buscando construir uma imagem de liderança responsável e comprometida com o desenvolvimento sustentável. O isolamento dos Estados, um cenário sem precedentes. O isolamento dos Estados Unidos é um fenômeno sem precedentes na história recente. Acostumados a ditar as regras do jogo global, os Estados Unidos agora se veem marginalizados em importantes discussões e decisões internacionais. A perda de confiança de aliados tradicionais, a ascensão de novas potências e a crescente polarização interna contribuíram para essa situação. A saída de acordos climáticos, o enfraquecimento de organizações internacionais e a postura unilateral em diversas questões globais deixaram os Estados Unidos em uma posição de vulnerabilidade. Nos bastidores da política externa americana, há um debate intenso sobre como reverter esse quadro. Alguns defendem uma abordagem mais multilateral e cooperativa, buscando reconstruir pontes com aliados e reengajar-se em fóruns internacionais. Outros, no entanto, insistem em uma postura mais assertiva e unilateral, acreditando que os EUA ainda podem impor sua vontade ao mundo. Essa divisão interna dificulta a formulação de uma estratégia coesa e eficaz, prolongando o período de incerteza e instabilidade.
A crise geopolítica, um novo tabuleiro de xadrez global. Maior crise geopolítica das últimas décadas não é apenas um conflito entre nações, mas uma reconfiguração completa do tabuleiro de xadrez global. As antigas alianças estão sendo testadas, novas parcerias estão sendo formadas e a disputa por influência e recursos se intensifica. A rivalidade entre Estados Unidos e China, a guerra na Ucrânia, as tensões no Oriente Médio e a crise climática são apenas alguns dos elementos que compõem esse cenário complexo e volátil. Nos bastidores dos serviços de inteligência e dos centros de análise estratégica, a preocupação é crescente. A imprevisibilidade do cenário global, a proliferação de armas nucleares e a ascensão de regimes autoritários representam ameaças significativas à paz e à segurança internacionais. A busca por soluções diplomáticas e a promoção do diálogo se tornam ainda mais urgentes em um momento em que a escalada de conflitos pode ter consequências catastróficas para toda a humanidade. O Goiás News Notícias continuará acompanhando de perto esses desdobramentos, trazendo a você, ouvinte, a análise aprofundada e as informações que impactam o seu dia a dia e o futuro do Brasil no mundo. O futuro pós-hegemonia. O que esperar e como isso afeta você? O cenário que se desenha é complexo e incerto, mas uma coisa é cristalina. A era da hegemonia americana, como a conhecemos, está chegando ao seu fim inevitável. O pânico de Trump, a rejeição contundente de Lula e Xi, o colapso econômico e o isolamento dos europeus são apenas os primeiros capítulos de uma saga que transformará fundamentalmente a política e a economia globais. E o Goiás News Notícias tem o compromisso de acompanhar cada passo dessa transformação, trazendo a você, ouvinte, a análise aprofundada, as revelações dos bastidores e as informações que impactam o seu dia a dia e o futuro do Brasil no mundo. Fique ligado. Não perca nossas próximas edições para mais detalhes exclusivos sobre como essa nova ordem mundial afetará a economia brasileira, as relações internacionais e, principalmente, o seu bolso. Compartilhe esta notícia agora mesmo. Ajude a espalhar a informação que a grande mídia tenta esconder e faça parte da mudança. A verdade está aqui, no Goiás News Notícias. A geopolítica da energia e dos recursos naturais na nova ordem mundial. Um dos pilares fundamentais da nova ordem mundial que se desenha é a redefinição da geopolítica da energia e dos recursos naturais. A transição energética global, impulsionada pela urgência climática e pela busca por fontes renováveis, está alterando profundamente as relações de poder entre as nações. Países ricos em combustíveis fósseis, que antes detinham grande influência, agora enfrentam o desafio de se adaptar a uma economia de baixo carbono. Por outro lado, nações com grande potencial para a produção de energia solar, eólica e hidrelétrica, como o Brasil, ganham protagonismo. Nos bastidores das grandes corporações de energia e dos governos, a corrida por minerais críticos, essenciais para a fabricação de baterias e tecnologias verdes, é intensa. Lítio, cobalto, níquel e terras raras se tornaram ativos estratégicos, e a disputa por seu controle pode gerar novas tensões e conflitos. A China, por exemplo, tem investido pesadamente na aquisição de minas e no desenvolvimento de tecnologias de processamento desses minerais, garantindo sua liderança na cadeia de suprimentos de energia renovável. O Brasil, com suas vastas reservas minerais, tem um papel crucial nesse cenário, mas precisa de uma estratégia clara para evitar a mera exportação de matéria-prima e buscar a agregação de valor. A segurança alimentar é outro ponto crítico. Com as mudanças climáticas afetando a produção agrícola em diversas regiões do mundo, países com grande capacidade de produção de alimentos, como o Brasil, se tornam ainda mais importantes. A parceria com a China, que possui uma população gigantesca e uma crescente demanda por alimentos, é estratégica para ambos os lados. Nos bastidores, as negociações sobre acordos comerciais agrícolas e investimentos em tecnologia para aumentar a produtividade e a sustentabilidade da agricultura brasileira são constantes. A capacidade do Brasil de alimentar o mundo é um trunfo geopolítico que está sendo cada vez mais reconhecido e valorizado. O impacto da tecnologia e da inteligência artificial na geopolítica. A revolução tecnológica, especialmente o avanço da inteligência artificial, IA,
está redefinindo as fronteiras do poder global. A nação que dominar a EPN-A terá uma vantagem estratégica em praticamente todos os setores, desde a defesa e a segurança até a economia e a inovação científica. A disputa pela liderança tecnológica entre Estados Unidos e China é um dos principais motores da atual crise geopolítica, com ambos os países investindo bilhões em pesquisa e desenvolvimento e impondo restrições à exportação de tecnologias sensíveis. Nos bastidores dos laboratórios de pesquisa e das empresas de tecnologia, a corrida é frenética. O desenvolvimento de supercomputadores, de algoritmos avançados e de sistemas autônomos está no centro dessa disputa. A capacidade de processar grandes volumes de dados, de desenvolver novas armas e de controlar redes de comunicação se tornou um diferencial estratégico. O Brasil, embora ainda não seja um líder global em IA, tem um grande potencial para se destacar, especialmente na aplicação da tecnologia em setores como o agronegócio, a saúde e a educação. É fundamental que o país invista em formação de talentos, em infraestrutura tecnológica e em políticas públicas que incentivem a inovação e a pesquisa. A cibersegurança é outro ponto de atenção. Com a crescente digitalização da economia e da sociedade, os ataques cibernéticos se tornaram uma ameaça constante, capazes de paralisar infraestruturas críticas, roubar informações sensíveis e desestabilizar governos. Nos bastidores dos serviços de inteligência, a guerra cibernética é uma realidade diária, com estados-nação e grupos criminosos disputando o controle do ciberespaço. A proteção de dados e a segurança das redes se tornaram prioridades máximas para todos os países, e a cooperação internacional nessa área é essencial para enfrentar as ameaças comuns. A crise da democracia e a ascensão do autoritarismo, além das crises econômica e geopolítica, o mundo também enfrenta uma profunda crise da democracia. O avanço do populismo, a polarização política e a desinformação têm minado a confiança nas instituições democráticas e aberto espaço para a ascensão de regimes autoritários. A manipulação de eleições, a repressão a dissidentes e a restrição das liberdades civis são fenômenos que se observam em diversas partes do mundo, inclusive em países que antes eram considerados baluartes da democracia. Nos bastidores dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, a luta pela defesa da democracia é constante. A mobilização de cidadãos, a denúncia de abusos de poder e a promoção da educação cívica são essenciais para fortalecer as instituições democráticas e garantir a participação popular. O Brasil, que vivenciou recentemente momentos de grande tensão política, tem um papel importante na defesa da democracia na América Latina e no mundo, mostrando que é possível superar crises e construir um futuro mais justo e igualitário. A desinformação, alimentada pelas redes sociais e por grupos com interesses escusos, se tornou uma ameaça grave à democracia. A disseminação de notícias falsas, a manipulação de narrativas e a polarização da opinião pública dificultam o debate racional e a tomada de decisões informadas. Nos bastidores das campanhas de desinformação, há uma orquestração sofisticada, com o uso de algoritmos, bots e perfis falsos para influenciar a opinião pública e desestabilizar governos. O combate à desinformação exige uma abordagem multifacetada, que combine a educação midiática, a regulamentação das plataformas digitais e a promoção do jornalismo de qualidade. O papel das organizações internacionais na nova ordem mundial. Em um cenário de profunda transformação global, o papel das organizações internacionais se torna ainda mais relevante. Instituições como a ONU, a OMC, o FMI e o Banco Mundial, que foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial para promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento, enfrentam o desafio de se adaptar a uma nova realidade geopolítica. A reforma dessas instituições para que elas reflitam a multipolaridade do poder global e sejam mais representativas dos interesses de todas as nações é uma demanda crescente. Nos bastidores das reuniões diplomáticas, a discussão sobre a reforma da ONU, especialmente do Conselho de Segurança, é constante. Países como o Brasil, a Índia, a Alemanha e o Japão reivindicam um assento permanente, argumentando que a atual composição não reflete mais a realidade do século XXI. A democratização das instituições financeiras internacionais, para que elas sejam mais transparentes e justas em suas decisões, também é uma pauta importante.
A busca por um multilateralismo mais inclusivo e eficaz é essencial para enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas, as pandemias e os conflitos regionais, crise humanitária e os desafios migratórios. A crise humanitária e os desafios migratórios são outras faces da complexa realidade global. Conflitos armados, desastres naturais, perseguições políticas e a busca por melhores condições de vida têm levado milhões de pessoas a se deslocarem de seus países de origem, gerando uma crise humanitária sem precedentes. A gestão desses fluxos migratórios, a proteção dos direitos humanos dos refugiados e a integração dos migrantes nas sociedades de acolhimento são desafios que exigem uma resposta coordenada e solidária da comunidade internacional. Nos bastidores das agências humanitárias e dos governos, a busca por soluções é constante. A criação de corredores humanitários, a oferta de assistência emergencial e o desenvolvimento de políticas de integração são algumas das medidas que estão sendo implementadas. No entanto, a complexidade do problema e a falta de recursos adequados dificultam a resposta. A xenofobia e o preconceito, muitas vezes alimentados por discursos populistas, representam um obstáculo adicional à construção de sociedades mais acolhedoras e inclusivas. O Brasil, com sua tradição de acolhimento a migrantes e refugiados, tem um papel importante a desempenhar nesse cenário, mostrando que é possível construir pontes em vez de muros. A luta contra a desigualdade e a pobreza global. Por fim, mas não menos importante, a luta contra a desigualdade e a pobreza global continua sendo um dos maiores desafios da humanidade. Apesar dos avanços nas últimas décadas, milhões de pessoas ainda vivem em condições de extrema pobreza, sem acesso a alimentos, água potável, saneamento básico, saúde e educação. A concentração de renda, a exploração de recursos naturais e a falta de oportunidades para os mais vulneráveis são problemas que exigem uma resposta urgente e coordenada da comunidade internacional. Nos bastidores das organizações não governamentais e dos governos, a busca por soluções é constante. A implementação de políticas de desenvolvimento sustentável, a promoção da justiça social e a garantia de direitos básicos para todos são essenciais para construir um mundo mais justo e equitativo. O Brasil, com sua experiência em programas de combate à pobreza e à desigualdade, tem muito a contribuir nesse cenário, mostrando que é possível construir uma sociedade mais inclusiva e solidária. A cooperação Sul-Sul, a troca de experiências e o fortalecimento de parcerias com outros países em desenvolvimento são fundamentais para enfrentar esse desafio global. O Goiás News, notícias e o seu papel na nova ordem mundial. Nós, do Goiás News Notícias, entendemos a importância de manter você, nosso ouvinte, informado sobre esses bastidores que moldam o nosso futuro. Em um mundo onde a desinformação e as narrativas enviesadas tentam ofuscar a verdade, nosso compromisso é com a clareza, a profundidade e a relevância. Queremos que você não apenas consuma notícias, mas que se torne um agente transformador, capaz de compreender as complexidades do cenário global e de agir em prol de um futuro melhor para o Brasil e para o mundo. Fique ligado. Não perca nossas próximas edições para mais detalhes exclusivos sobre como essa nova ordem mundial afetará a economia brasileira, as relações internacionais e, principalmente, o seu bolso. Compartilhe esta notícia agora mesmo. Ajude a espalhar a informação que a grande mídia tenta esconder e faça parte da mudança. A verdade está aqui, no Goiás News Notícias. A sua participação é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas e para que possamos construir uma sociedade mais consciente e engajada. Juntos, somos a voz da verdade que ecoa pelos 4 cantos de Goiás e do Brasil. A crise da mídia tradicional e a ascensão do jornalismo independente. Em meio a todas essas transformações, a própria paisagem da mídia global está passando por uma revolução. A crise de credibilidade da mídia tradicional, muitas vezes acusada de ser porta-voz de interesses estabelecidos ou de se alinhar a narrativas dominantes, abriu espaço para a ascensão do jornalismo independente e de veículos como o Goiás News Notícias. Em um cenário de polarização e desinformação, a busca por fontes de informação confiáveis e imparciais se tornou mais urgente do que nunca. Nos bastidores das redações independentes, a luta é diária.
Com recursos limitados e enfrentando a oposição de grandes conglomerados de mídia, esses veículos se dedicam a investigar, a denunciar e a trazer à tona as verdades que a mídia tradicional muitas vezes ignora. A tecnologia, especialmente as redes sociais e as plataformas digitais, tem sido uma ferramenta poderosa para o jornalismo independente, permitindo que ele alcance um público amplo e diversificado, sem as amarras dos modelos de negócios tradicionais. O Goiás News Notícias se orgulha de fazer parte desse movimento. Nosso compromisso é com a verdade, com a pluralidade de vozes e com a defesa dos interesses do povo goiano e brasileiro. Acreditamos que um jornalismo livre e independente é essencial para a saúde da democracia e para a construção de uma sociedade mais justa e transparente. Por isso, contamos com o seu apoio, com o seu compartilhamento e com a sua participação para continuar crescendo e levando a informação de qualidade a todos os cantos. O futuro da governança global. Multilateralismo versus nacionalismo. A nova ordem mundial também levanta questões fundamentais sobre o futuro da governança global. A tensão entre o multilateralismo, que defende a cooperação entre as nações para resolver problemas comuns, e o nacionalismo, que prioriza os interesses nacionais e interesses de cada país em detrimento da cooperação internacional, é um dos principais dilemas do nosso tempo. A pandemia de Covid-19, por exemplo, expôs as fragilidades da governança global, com muitos países adotando medidas unilaterais e dificultando a resposta coordenada à crise sanitária. Nos bastidores das cúpulas internacionais, a discussão é intensa. Há um reconhecimento crescente de que problemas globais, como as mudanças climáticas, as pandemias e as crises econômicas, exigem soluções globais. No entanto, o ressurgimento de movimentos nacionalistas e populistas em diversas partes do mundo dificulta a construção de um consenso e a implementação de políticas coordenadas. A busca por um equilíbrio entre a soberania nacional e a necessidade de cooperação internacional é um desafio complexo que exigirá muita diplomacia e diálogo. O Brasil, com sua tradição de defesa do multilateralismo e da cooperação internacional, tem um papel importante a desempenhar nesse cenário. A promoção do diálogo entre as nações, a defesa da reforma das instituições globais e a busca por soluções pacíficas para os conflitos são bandeiras que o país tem levantado com força. Acreditamos que a construção de um mundo mais justo e equilibrado passa necessariamente pelo fortalecimento do multilateralismo e pela superação das divisões nacionalistas. A crise climática, o desafio mais urgente da humanidade. Por fim, mas não menos importante, a crise climática continua sendo o desafio mais urgente e existencial que a humanidade enfrenta. As mudanças climáticas, impulsionadas pela emissão de gases de efeito estufa, estão causando impactos devastadores em todo o mundo, com secas, inundações, ondas de calor e eventos climáticos extremos, se tornando cada vez mais frequentes e intensos. A elevação do nível do mar, a perda de biodiversidade e a ameaça à segurança alimentar e hídrica são problemas que exigem uma ação imediata e coordenada de todos os países. Nos bastidores das conferências climáticas e dos movimentos ambientalistas, a luta é incessante. A pressão por políticas mais ambiciosas de redução de emissões, o investimento em energias renováveis e a proteção de ecossistemas vitais, como a Amazônia, são pautas urgentes. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e seu papel crucial na regulação do clima global, tem uma responsabilidade enorme nesse cenário. A defesa da Amazônia, o combate ao desmatamento e a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável são essenciais para garantir um futuro habitável para as próximas gerações. O Goiás News Notícias se solidariza com essa causa e se compromete a continuar informando você sobre os impactos das mudanças climáticas e as ações que estão sendo tomadas para enfrentá-las. Acreditamos que a conscientização e a mobilização da sociedade são fundamentais para pressionar os governos e as empresas a adotarem medidas mais eficazes e a construírem um futuro mais verde e sustentável. A sua participação é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas e para que possamos construir uma sociedade mais consciente e engajada. Juntos, somos a voz da verdade que ecoa pelos 4 cantos de Goiás e do Brasil. O futuro da saúde global, lições da pandemia e novos desafios.
A pandemia de Covid-19 expôs as fragilidades dos sistemas de saúde global e a necessidade urgente de uma cooperação internacional mais eficaz. A falta de coordenação na resposta à crise sanitária, a desigualdade no acesso a vacinas e tratamentos e a proliferação de desinformação foram alguns dos desafios que o mundo enfrentou. A lição mais importante da pandemia é que nenhum país está seguro enquanto todos não estiverem seguros, e que a saúde é um bem público global que exige investimentos e colaboração. Nos bastidores da Organização Mundial da Saúde, OMS, e dos centros de pesquisa científica, a busca por soluções é constante. O desenvolvimento de novas vacinas e tratamentos, o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica e a preparação para futuras pandemias são prioridades. A cooperação internacional na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias de saúde e a garantia de acesso equitativo a esses recursos para todos os países são essenciais para construir um futuro mais resiliente e saudável. O Brasil, com seu Sistema Único de Saúde, SUS, e sua experiência em campanhas de vacinação em massa, tem muito a contribuir nesse cenário, mostrando que é possível construir um sistema de saúde público, universal e de qualidade. A luta contra a corrupção e a busca por transparência. Por fim, a luta contra a corrupção e a busca por transparência continuam sendo desafios fundamentais para a construção de sociedades mais justas e equitativas. A corrupção, que desvia recursos públicos, mina a confiança nas instituições e impede o desenvolvimento, é um problema que afeta países em todo o mundo. A impunidade, a falta de fiscalização e a influência de interesses privados na política são alguns dos fatores que contribuem para a perpetuação desse problema. Nos bastidores dos órgãos de controle e das organizações da sociedade civil, a luta é incessante. A promoção da transparência, o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e a punição dos corruptos são essenciais para combater esse mal. O Brasil, com sua experiência em grandes operações de combate à corrupção, tem um papel importante a desempenhar nesse cenário, mostrando que é possível enfrentar esse problema e construir uma sociedade mais ética e íntegra. A cooperação internacional na recuperação de ativos desviados e na troca de informações entre os órgãos de controle são fundamentais para enfrentar a corrupção transnacional. O chamado à ação. O que você pode fazer? Diante de um cenário tão complexo e desafiador, é natural que muitos se sintam impotentes. Mas nós, do Goiás News Notícias, acreditamos que a informação é o primeiro passo para a ação. Ao se manter informado, ao compartilhar notícias de qualidade e ao participar ativamente do debate público, você se torna um agente de mudança. A sua voz importa, a sua opinião é importante e a sua participação é fundamental para construirmos um futuro melhor. Compartilhe esta notícia agora mesmo. Utilize suas redes sociais, converse com seus amigos e familiares e ajude a espalhar a verdade que a grande mídia muitas vezes tenta abafar. Juntos, podemos construir uma sociedade mais consciente, mais engajada e mais preparada para os desafios que virão. O futuro do Brasil e do mundo está em nossas mãos. E o Goiás News Notícias está aqui para te guiar nessa jornada. Fique ligado, participe e faça a diferença. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.